Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Votos de muita paz para todos aqueles que nos seguem neste momento através da TV Espírita. Como habitualmente, nesta nossa reunião familiar em que vamos analisar os ensinamentos de Jesus, ler umas páginas do Evangelho, não esqueçamos de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente, para que a espiritualidade amiga, durante a reunião, possa magnetizar essa água. Vamos preparar o nosso ambiente, no lar, a nossa mente, escutando uma canção. Página 11. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Senhor Jesus, Divino Mestre, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, neste Evangelho do Lar, para podermos compreender os teus ensinamentos, para podermos compreender a tua doutrina, Senhor Jesus. Mestre Jesus, envolve-nos nesta noite com toda a paz, com todo o amor, para que este Evangelho corra bem, para que tudo corra por melhor, Senhor Jesus. Abençoa este Evangelho desta noite, abençoa todos os lares, todos os mensageiros de luz que vêm ao auxílio, todos os que necessitam em seus lares
e em nosso Evangelho. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec poderá ser encontrada no capítulo 11º, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, mais propriamente no item 15, deve dar-se a vida por um malfeitor. O homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso dar a própria vida. Mas sabe-se que este homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve socorrer. Também um inimigo da sociedade, numa palavra um malfeitor? Credes que é somente à morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido volta-se para a sua vida passada, ou melhor, ela ergue-se diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arriscai-o ao perigo. E então, talvez este homem, que teria morrido injuriando-vos, se atire em vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correi em seu socorro, pois, salvando, obedeceis a essa voz de coração que vos diz: tu podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Envolvimento. Muitas vezes passas por quem sofre, qual levita ou sacerdote da parábola, esperando que alguém que venha atrás se envolva na tarefa de socorro. Olha à tua volta e imagina o que gostarias que te fizessem se estivesses no centro do vulcão de dor, qual viajante caído na estrada à mercê dos assaltantes de todos os matizes. Medita sobre o que estará por detrás da aflição, do desespero, da angústia que avassala uma multidão de descrentes equivocados pela ignorância religiosa de que foram vítimas. Coloca Jesus no teu coração e pergunta-te a ti mesmo o que faria ele no teu lugar. Não esqueças que estás não só a libertar-te dos teus maus passos do passado, mas também a ser testado nas provas de modificação de propósitos que assumiste. Envolve-te com teus irmãos. Fazendo-o, estarás a fazê-lo ao Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. O texto e a pergunta, tendo em conta aquilo que depois temos e lemos para a resposta, faz-nos meditar de facto no que é que faríamos numa situação como aquela. Será que éramos capazes de dar a vida por alguém? E neste caso, por um malfeitor, aquele que provavelmente ceifa vidas, tira vidas aos outros? A pergunta colocar-se-á sempre àquele e a sua consciência terá que ter condições para no momento próprio responder. Nós não sabemos até que ponto é que estamos numa altitude espiritual que nos permita ter um ato de resposta compatível com aquilo que era a ajuda fraterna, salvando aquele que precisava ser salvo. Porque nós não sabemos nunca, nesse momento em que queremos salvar o malfeitor ou o nosso adversário ou o nosso irmão, ou seja, quem for, não sabemos se, salvando-o, Deus também não permite que nós nos salvamos a nós. Quem sabe? Então esse ato
essa atitude, esse devotamento que todos devemos mostrar nesses momentos, são reações instantâneas que cada um de nós terá que, provavelmente, quem sabe, um dia passar. Se nos lembrarmos daquilo que foram os exemplos que ao longo da história temos recordado, o exemplo maior vem de Jesus. Ele, por divulgar a verdade, por fazer o bem, por apregoar a paz, por querer conviver com todos, de todas as castas, todas as altitudes, desde o mais pobre, desde o mais miserável ao mais erudito, ele deixou-se crucificar. E mais, inclusivamente pediu, no momento em que estava a ser despassado, pediu ao Pai perdão por aqueles de nós que o crucificamos. Mas tivemos depois os exemplos dos cristãos. Aqueles que se deixaram imolar, que se deixaram comer, se deixaram matar pelas feras, porque acreditavam naquilo que era a mensagem de Jesus. Então os ensinamentos dele, a força que vem dele, a força que vem da sua mensagem divina, é uma força que nos traz condições a todos nós de, num momento qualquer, sermos capazes de nos dar pelos outros. O importante é que nos saibamos dar. Está implícito no segundo mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Essa devoção, esse devotamento, essa intensidade que o nosso coração e a nossa mente pode ter nesse momento crucial em que nos vamos interrogar se somos ou não capazes de dar a vida pelo próximo. Num adágio popular, nós costumamos dizer fazer o bem sem olhar a quem. E, portanto, se é sem olhar a quem, significa que tanto faz que seja malfeitor como que seja um amigo ou alguém conhecido ou um desconhecido. Porque quando Jesus nos disse que é necessário amar o próximo como a nós mesmos, ele não excluiu ninguém do próximo. Portanto, os fariseus, quando lhe questionaram sobre quem era o próximo, ele contou a parábola do bom samaritano, ficou claro que o próximo é qualquer um que esteja necessitado. E nós não podemos dissociar, naturalmente, estas situações e estas provas, se elas se nos colocarem na nossa vida, de termos que salvar alguém, pondo em risco a própria vida, nós não sabemos aquilo que levou a que esta situação se proporcionasse. Porque nós não podemos esquecer que nós já vivemos antes, que já tivemos outras existências e que muitas vezes o nosso passado está de volta na existência atual para que demos mostras, para que demonstremos que efetivamente temos aprendido mais alguma coisa, temos-nos melhorado e já erramos menos do que o fazíamos no passado. São muitas das vezes estas ações de bem fazer, de bondade, que vão ajudar muitas das vezes espíritos mais atrasados moralmente a refletirem sobre a sua vida, sobre esse acontecimento, a mudarem de entendimento, muitas das vezes a despertarem para esta realidade do amor fraternal, da solidariedade e, portanto, nós, como dizia o Espírito ao responder a esta questão, nós devemos sempre procurar fazer o bem. E, portanto, neste caso, se fazer o bem é socorrer, é ajudar, é salvar, é esse o nosso ato. Deverá ser esse o nosso ato.
Por outro lado, também esta visão que nós temos de que o espírito é imortal e que a vida continua, faz-nos perceber que mesmo que nós, ao tentarmos salvar esse malfeitor, percamos a nossa vida, só perdemos o corpo físico. Porque a nossa vida continuará numa outra dimensão, no plano espiritual. E foi esta realidade, esta compreensão que levou, como o Eugénio referiu há pouco, que os primeiros cristãos, quando perseguidos, maioritariamente pelo Império Romano e martirizado nos circos e nas arenas, cantassem e enfrentassem essa partida ou esse ato ou esse momento da morte, sempre com a certeza de que a vida continuava. E essa certeza foi Jesus quem nos deu. Nós, muitas das vezes, pensamos, eu pelo menos reflito muitas das vezes naqueles momentos que antecederam a crucificação de Jesus, a sua prisão, e aquilo que foi o comportamento de muitos dos discípulos, assustados, amedrontados, vendo o seu mestre, aquele que para eles era a vida, por assim dizer, pois há já alguns anos que o acompanhavam para todo lado, vê-lo preso, vê-lo maltratado, deve ter, para muitos deles, obviamente, sido ou levado a que desacreditassem de alguma maneira naquilo que Jesus lhes havia ensinado e lhes havia exemplificado. E durante os dias que se seguiram à morte de Jesus, eles continuaram reunidos, escondidos, sem saber o que iria ser a vida deles daí para diante, até que as mulheres que visitaram o sepulcro vieram com uma notícia feliz, que o mestre havia ressuscitado, que o seu corpo havia desaparecido e que Maria Madalena havia conversado com ele junto ao sepulcro. E depois, nos dias que seguiram, todos eles tiveram a oportunidade de ver Jesus, de conversar com ele, em espírito. E essa certeza de que a vida continua como ele lhes havia transmitido, deu-lhes, naturalmente, o alento, a força, a coragem, para depois, como nós sabemos, enfrentarem o que tiveram que enfrentar. Porque foi a certeza de que tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus exemplificou, era realmente verdade. Então nós, hoje, tantos séculos depois, também temos que compreender que tudo isto que Jesus nos trouxe é para nosso bem, é para nossa orientação, é para nosso caminho. E então, se a morte não é o fim de tudo, é apenas uma passagem, uma transição, nós não devemos, naturalmente, estar preocupados com essa situação e devemos procurar, em todos os instantes, fazer o bem. É certo que, muitas das vezes, agimos por esse impulso de amor, de caridade, e socorremos e procuramos socorrer alguém que está em aflição, sem nos preocuparmos, muitas das vezes, com o perigo ou com o pôr em causa a nossa vida. E é assim que, também segundo este Espírito que nos trouxe esta resposta, devemos proceder. Então, que nós possamos refletir e fazer sempre o bem que estiver ao nosso alcance, porque não basta não fazer o mal. Temos que fazer todo o bem que pudermos.
Te agradecemos, Senhor, por estes momentos passados no nosso lar, em família, com outros irmãos que sabemos que nos escutam neste dia, nesta hora. Te agradecemos e sabemos que neste dia temos a visita, Senhor, dos nossos protetores, dos nossos anjos da guarda, enfim, dos nossos familiares, dos teus mensageiros que nos vêm, Senhor, ajudar, trazer a tua serenidade, a tua paz, dar-nos o alento, a força, a fé. Então, só por estes momentos, nós te agradecemos e te louvamos por ter esta oportunidade. E chegou agora o momento, Senhor, de fazer a caridade, porque dentro do nosso lar não é preciso sair muitas das vezes. Podemos também fazer a caridade através da nossa prece sincera, dando, Senhor, e entregando aos mensageiros amigos aqui presentes, que estão junto de nós em todos os lares que fazem o Evangelho, entregar também as nossas vibrações de amor, para que multipliques, Senhor, a 1000 por 1, e eles possam levar e possam envolver todos aqueles que sofrem por esse mundo afora, Senhor, que andam no desespero, na perturbação, tanta perturbação, Senhor, pelo ódio, pelo poder, pela ganância, pelo orgulho, pela inveja, pelo ciúme, por todos esses sentimentos, Senhor, que todos nós temos que arrancar dos nossos corações, das nossas almas e colocar o amor. Temos que cultivar o amor. Ajuda-nos a todos, Senhor, a aprender, a amar, a sentir esse amor que tendes por todos nós e que nos pedis para termos uns aos outros. Queremos amar assim, Senhor. Ainda estamos longe, certamente, mas queremos aprender. E crer também é poder. E com a fé, certamente que nós vamos conseguir todos os dias amar-nos um pouco mais. A todos eles, sem estarmos a ver a quem, porque todos são nossos irmãos. E muitos deles, quem sabem, já foram nossos familiares noutras vivências, mais chegados, mais próximos. Pedimos por todos, Senhor. Pedimos por todos os lares, por todos aqueles irmãos que não têm lar ou que vivem nos seus lares, Senhor, passando dificuldades, passando a miséria, como nós dizemos, encoberta, que não querem que se saiba. Por todos aqueles, Senhor, que não têm as condições mínimas, nem de alimentação, nem para se tratarem, na velhice, Senhor, e que tantos são abandonados nos lares, sem o mínimo de carinho, sem o mínimo de preocupação, em saber como é que eles se sentem, em visitá-los tantas vezes, põe-os longe, para nem sequer os irem visitar e terem a desculpa, porque é o nosso egoísmo, Senhor, porque chegamos a essa idade e todos nós que temos os pais, muitos começam a pensar o egoísmo na vida deles e não pensam em proporcionar o melhor que esteja ao seu alcance, o melhor que esteja ao seu alcance, Senhor, nos últimos anos de vida aos seus pais. Ajuda a todos os filhos a pensarem nisso. Ajuda a todos os pais, Senhor, que perderam os seus filhos, aos filhos que perderam os seus pais também. A todos, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens. É tanta, tanta coisa, Senhor, que o mundo oferece, tantos vícios. A estrada é larga. Protege-os, Senhor, e a Mãe Santíssima, Mãe de todos nós. Protegei toda essa juventude, Senhor, e dai coragem, força a todos aqueles que caíram nos vícios, a saírem deles. Por todos que estão nas prisões, por todos que estão nos hospitais, Senhor, nas casas de saúde, enfim, por todos que sofrem, estejam onde estiverem.
pela paz, Senhor, pela paz no mundo. Inunda, Senhor Jesus, os nossos corações, de todos nós, de tua paz, da tua serenidade, do teu amor, e ajuda-nos, a partir de nós, que já conhecemos mais um pouco, a amarmos para com o nosso exemplo, Senhor Jesus, possamos inspirar outros irmãos e assim cada um de nós comece a construir um mundo melhor, que não sejamos, porque somos cristãos, queremos ser cristãos, a nos desculpar sim, porque o mundo é assim, o mundo é horrível, a sociedade é horrível, mas que pensemos, cada um de nós, o que é que fizemos nós para ajudar a mudar a sociedade, o mundo. Fizemos nós, então façamos nós, pouquinho cada dia, mas semeemos cada dia mais o amor fraterno entre todos nós, porque não há coisa mais bela do que, de facto, amarmos todos, ajudarmos uns aos outros, para que todos possamos evoluir e tudo ser mais fácil, porque tudo passa, Senhor, nós sabemos, porque há muitas moradas na casa do Pai, e esta é apenas uma e é curta. Ajuda a todos. Derrama sobre todos, Senhor, a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vejas atrás, vem ouvir
deixarás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. E estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. Agora é a altura de bebermos a água que colocamos no início da reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou. Lembramos que os textos do nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que assim, se quiserem assinar o jornal e ter acesso a esses textos, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações. Voltamos amanhã na nossa associação pelas 20h30 com mais uma palestra pública e depois no mesmo horário também na sexta-feira. Foi muito bom estarmos juntos neste Evangelho. Desejamos a todos muita paz, que Jesus nos abençoe e que possamos brevemente voltar outra vez a estar reunidos, nem que seja pelo pensamento, à distância.